Quando, por exemplo, a pessoa entra naquele processo que eu disse antes sobre a depressão, ela a mente deixa de funcionar plenamente. É como se ela criasse um abismo do qual muitas vezes ela não consegue sair dele. Isso é tão grave que isso muitas vezes a única alternativa para essa pessoa que está passando por isso é o suicídio. Mas isso acontece inclusive nas idades mais avançadas. Quando, por exemplo, a pessoa, o indivíduo, ele se envolveu em certas coisas em que ele depositou toda a sua vida, toda a sua crença, ou suas expectativas em algo, e depois aquele algo não se concretiza, então ele pode desistir da vida. Por exemplo, nós vimos isso em 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York. Muitas pessoas se mataram porque toda a sua vida estava ali, nos seus bens, nos seus ganhos. E aí muitas pessoas se mataram, por quê? Porque toda a sua vida se resumia naquele bem material. Como houve a quebra, não tinha outra coisa, não tinha em que agarrar, não acreditavam em outra coisa, era basicamente material a sua vida. E por isso então muitos se mataram. Muitas vezes isso acontece também quando nós sentimos que somos esquecidos nos corações dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas com as quais nós convivemos, e aí nos sentimos como se fosse um copo quebrado, como se fosse um caco, né? Um copo quebrado que não tem importância. Então nós passamos a sentir que, como somos um caco, um copo quebrado, então nós não fazemos falta estar neste mundo. E por isso muitos decidem o suicídio, pelo suicídio. Então, essas coisas são importantes a gente pensar às vezes, porque às vezes damos tanto valor excessivamente a esses sentimentos, a essas coisas que sentimos. Porque isso o próprio salmista disse, né? Muitas vezes nos sentimos assim. E quando nós sentimos que somos esquecidos por alguém, quando sentimos que não temos mais importância no meio em que nós estamos vivendo, então achamos então que não somos importantes. E se nós não somos importantes, porque faz parte do ser humano se sentir útil, né? Se sentir importante para os outros. Muitas vezes os vícios que cometemos, os hábitos, são mais ou menos uma válvula de escape para muitos. Por quê? Porque não conseguem entender os desafios naturais da vida. E aí muitos pensam que não vão dar conta. E quando você acredita que você não vai dar conta daquilo, então você busca uma válvula de escape. E é por aí que muitos acabam sendo seduzidos pelas drogas e, por outros hábitos que muitas vezes vão ser piores do que os próprios problemas que ele tem que enfrentar. Então, muitas vezes nós perdemos o interesse em promover o bem-estar pessoal ou inclusive o bem-estar do outro. Nós vivemos numa sociedade onde se privilegia o conhecimento. Buscamos o conhecimento o tempo inteiro sobre todas as coisas. Já falamos, né, que se conhecemos o inimigo, temos vantagens sobre ele. E esse inimigo não precisa ser uma pessoa física, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer coisa que nós façamos na nossa vida. Se nós conhecemos aquilo que buscamos, então nós temos uma vantagem sobre ele. Só que, que tipo de conhecimento nós buscamos? O conhecimento é tão variado e é tão amplo, milhares de teorias nos satisfazem, e vivemos numa redoma de debates intermináveis e discutimos com as pessoas o tempo inteiro sobre conhecimentos. Debatemos religião.
Por quê? Para quê? Existem milhares de religiões e conceitos e teorias e pensamentos e debatemos religião. Uma coisa é você ensinar religião para quem quer, para quem tem curiosidade, para quem tem vontade de conhecer. Então você vai explicar, vai ensinar. Mas quando alguém se manifesta dizendo que não está interessado, então para que você vai debater aquilo que a pessoa não tem curiosidade e nem interesse? E nós muitas vezes esquecemos disso e não respeitamos que o outro tem o direito de adorar o que ele quiser, de exercer a religião que ele quiser. Mas nós temos aquela coisa natural nossa de impor a nossa ideia, o nosso pensamento. Então debatemos religião e muitas vezes criamos inimizade entre os nossos pares, entre os nossos colegas, nossos familiares, nossos vizinhos. Por quê? Porque eu tenho uma religião, ele tem outra e eu quero que ele tenha a minha, e aí vira uma confusão. Então o amor, o relacionamento, a relação não está sobre o tema religião. E aí nos perdemos, porque na verdade a religião é um direito que cada um tem de adorar o que quiser, como quiser. Então perdemos tempo com isso. Debatemos futebol. Futebol é coisa pessoal, eu tenho um time, o outro tem o outro, e vamos ser amigos e cada um com o seu time. Por que eu tenho que impor o meu time em relação ao outro? Por que quando acontece um jogo e o meu time perde, eu tenho que quebrar o estádio? Ou tenho que avançar no outro com paulada, com porrete, com bomba? Por quê? Para impor meu gosto, a minha opinião sobre o outro? Debatemos relacionamentos, debatemos gostos e hábitos e esquecemos que somos diferentes, que cada um é cada um e cada um tem seu gosto, sua visão, sua forma, e perdemos tempo debatendo isso. É comum no ser humano perder tempo debatendo essas coisas, quando na verdade são coisas que existem e vão existir, devem existir. É interessante, é importante que haja diversidade, que haja variedade, e cada um vai optar por aquilo que gosta ou não gosta.